Ueba! Olha aí um novo vídeo saindo, galera. Assinem o canal e recebam atualizações gratuitas diariamente. Namastê! Então, a primeira coisa, quando a gente vai olhar qualquer questão, seja que a gente vai olhar agora, seja qualquer outra, é o que representa o Urashi? Urashi, ou a Nakshatra, dependendo de onde você estiver, o nível de análise que você estiver vendo, é o ambiente energético onde aquilo está acontecendo. Ok? Então, por exemplo, vamos supor casa 4, que seja. A casa 4, se ela tiver, ela tem 12 signos para estar, 12 rashis para estar, ok? A casa 4, se a gente estiver olhando, por exemplo, como é que a pessoa recebeu a educação dele, ok? Qual é o nível de instrução que ele vai ter. Se isso tiver em Ares, isso representa que ele teve que fazer muito esforço para alcançar aquilo. Se tiver em Touro, significa que muitas pessoas meio que financiaram aquilo. Estou falando tudo sideral. Se for Gêmeos, significa que isso veio muito através de amigos, etc. e tal. Não vou aqui especificar tudo. Mas essa é a frase que precisa notar. Urash, ele representa o ambiente energético onde aquela questão se manifesta. Ok? Então, a segunda palavra que a gente vai ter que olhar é bhava, que é normalmente traduzido como caso. Mas aqui a gente vai traduzir como perspectiva. Ok? Então, por exemplo, você pode ter, você tem 12 bhavas sempre, 12 perspectivas, porque elas são, de alguma forma, uma encenação terrena da dinâmica sideral. Vamos colocar dessa forma. A gente daria para fazer um curso inteiro só sobre esses dois temas, mas a gente quer chegar no contexto inteiro, ok? Então, o que é o bhava? O bhava é a perspectiva. Por exemplo, tem lá o signo. Agora vamos pegar um signo e vamos botar vários bhavas ali, ok? Vamos pegar, por exemplo, peixes, ok? Peixes é um ambiente energético, ok? A palavra em inglês que eu gosto para isso é environment. Ele é o meio ambiente da história, ok? Então você pode ter um meio ambiente super poluído, você pode ter um meio ambiente super bonito, você pode ter um meio ambiente super desafiador, etc. e tal. Mas quem é que vai determinar isso? É a perspectiva, ok? Se você gosta de mar grande com onda forte, você chega na praia, você olha aquilo e você fala, nossa, o surf vai ser irado. Se você tem um puta medo de se afogar, você não vai querer chegar um pé adiante, se de preferência você vai embora, porque tá chovendo, etc e tal. Ok? Então vamos pegar o environment de peixes, Mituna, Mina, Arashi. Aí vamos botar ali a casa 1. A casa 1 pode significar, entre outras coisas, o teu corpo. Isso vai expressar muito como é que teu corpo tem aquelas características especiais. A casa 2 é meio que os valores que você recebeu, provavelmente. Seus pais viajavam muito, não davam muita importância para você ficar numa escola, só uma escola, etc. Casa 3, eventualmente teu irmão era um cara que gostava de meditar. Casa 4, eventualmente a tua relação familiar, o país que você morava, dava muita importância às pessoas serem desapegadas. E assim vai, dava para fazer 12 ali, ok? Até aqui a gente tem 12 vezes 12, 144. Certo? 12 rashis, 12 balas. 12 meio ambiente. 12 perspectivas. Ok? Então, se a gente está falando sobre profissão, se a gente está falando sobre relacionamento, se a gente está falando sobre, sei lá, filho, sobre saúde, cada um desses tópicos, a gente vai ter uma janela, uma perspectiva para olhar. Ok? Aí depois disso a gente tem quem são os grahas que estão ali. Ok? Os grahas eles podem estar ali ou não. Nem todo Urashi vai ter graha. Nem todo Bhava vai ter graha. Ok? Mas se algum graha estiver ali, ele vai representar a sua crença e vontade de ação. Porque o graha é aquele que pega o teu karma e chacoalha no teu arrancara, no teu processo de identificação, e você fala, eu tenho que fazer isso.
vem um eu na frase, ok? Se eventualmente, por exemplo, na tua casa 5 tem um graha ali e suponha que está no signo de Gêmeos. Suponha que esse graha é Vênus. Casa 5, Gêmeos, Vênus. Botamos 3 elementos ali, ok? Então, o ambiente de Gêmeos vai estar dizendo descubra, conheça, vá falar com as pessoas, se comunique, etc. Ok? A casa 5 vai falar para você. Através de quê? Através de ser discípulo, através de ser técnicas, mantras ou eventualmente ter filho. Vai falar algumas coisas essa casa 5 para você. Ok? Aí o Graha vai chegar ali, vai falar, bom, essas coisas que é o ambiente, essas coisas que, digamos assim, são as regras do jogo, qual é a minha preferência aqui? Aí o Graha, por exemplo, o Vênus ali, vai lá e vai falar, Gêmeos eu gosto, Gêmeos dá para se divertir, Gêmeos é um signo de prazer. Beleza, tô meio confortável aqui. Aí casa 5, casa 5 não é um lugar que eu, digamos assim, me divirto à solta. É um lugar que tem um pouco de regras, é uma casa de Dharma, etc e tal. O que eu vou fazer aqui? Eu vou aprender como fazer festa. Pronto. Vou aprender como fazer festa e vou trabalhar para que, digamos assim, a festa que eu faço ajude as pessoas a viver melhor. Ok? Então, integramos mais ou menos 3 aspectos. Rashi, Bhava e Graha. Ok? O Graha, ele representa a nossa necessidade de ação. Ok? O Graha é a parte ativa. O Rashi e o Bhava, eles são partes relativamente potenciais, latentes. Ok? Eles não representam a ação, eles representam o cenário, o contexto. Ok? Você pode dizer que o Rashi é o teatro e o Bhava é o palco. A cadeira, como é que aquele teatro está montado. Ok? Certo? Então um Bhava sempre vai estar dentro de um Rashi. O Graha sempre vai estar atuando dentro de um Bhava, dentro de um Rashi. O Graha ele sempre vai atuar através da nossa necessidade de agir. A nossa necessidade de agir sempre vai existir através de um eu. Esse eu sempre vai ser o arrancado. Ok? Bom, aí, independente de você ter um Graha ativo ali ou não, você sempre vai ter um síndico daquele Rashi. Ok? Então, independente se lá no Metropolitan ou se lá eventualmente, sei lá, no Vivo Rio ou qualquer coisa que seja, tem um show rolando, sempre tem um dono daquele lugar, ok? E esse dono desse lugar, ele sempre vai ter, ele vai ser o cara que é o síndico das ações que passam ali. Ele sempre vai ter um aval que ele meio que vai facilitar ou atrapalhar das coisas que estão ali. Ok? Então, por exemplo, eu moro numa casa que é alugada. Esse é um ótimo exemplo. Porque tem um síndico, tem um proprietário da casa. Eu não sou o proprietário da casa. Então, tudo que eu quero fazer, desde ajeitar o telhado, não sei o que, etc. e tal, eu preciso do aval do síndico. Eu preciso do aval do proprietário. Certo? Então, uma coisa que é certa é que todo Bhava, todo Rashi vai ter um senhor. Mas nem todo Bhava, todo Rashi vai estar ativo por um astro. Ok? Então, nesse contexto, esse síndico ele vai de alguma forma apoiar ou atrapalhar as ações que aquele, digamos, Bhava está demandando. Aquela perspectiva está demandando. Ok? Então, por exemplo, pegando a casa 5, o Bhava 5, de novo, que é chamado de Putra. Putra Bhava, porque uma das principais funções desse Bhava é gerar filho. Ok? Ou gerar coisas novas. Então, a ideia é o seguinte. Aonde esse regente da casa 5 for parar, ele vai fazer com que aquela agenda seja cumprida a partir daquele ponto. Suponho que o dono do Vivo Rio esteja morando em Miami. Ok? Então, o que é o Vivo Rio nessa história? É um Bhava. O que é o dono do Vivo Rio? É o regente do Bhava. Certo? Então, se ele está morando em Miami, você não está morando no aterro do Flamengo. Estou pegando esse exemplo do Rio de Janeiro só porque
minha história me condena. Você faz com que aquela ação seja governada de uma maneira diferente. Então, por exemplo, se você tem a casa de relacionamento, que é um dos temas que... De relacionamento, dinheiro e saúde são os temas mais, digamos, popstar de outros. A gente vai ter sempre o regente daquela casa pensando a partir de uma forma. Se você tem um regente de relacionamento numa casa que é mais voltada a Dharma, você vai pensar que o teu relacionamento precisa vir mais de uma perspectiva dharmica. Se você tem uma regente do teu relacionamento mais relacionada à cama, você vai achar que relacionamento é mais para te dar prazer. Se você tem relacionado à arta, que o relacionamento é mais para te dar parceria. Se você tem relacionado a moksha, ou você não vai ter relacionamento, ou aquele relacionamento vai ser, digamos assim, voltado para um autoconhecimento, um desenvolvimento espiritual. Ok? Então, entenda que aonde o regente do bhava está, a forma como ele vai enxergar a função daquele bhava vai mudar. Ok? A forma como ele vai dirigir aquele bhava vai mudar. Ok? E tem um outro elemento que é um elemento importante, que eu não tenho muito vídeo falando sobre isso, mas foi o clique que me fez querer gravar esse vídeo também, que é o Aruda. O Aruda, ele é aquilo que aparece na frente das pessoas. Por exemplo, eu estava escutando Mahabharata hoje, da Glória Arieira. Aí estava lá numa parte que o Arjuna, ele, digamos assim, estava tipo super querendo namorar a irmã do Krishna, querendo a irmã do Krishna, querendo a irmã do Krishna. O Krishna aparece ali, tira um sarro com Arjuna. Aí depois, o Krishna combina com Arjuna o seguinte: ó, você tem que ficar aqui, mas você tem que ficar com cara de sannyasi, você tem que ficar com cara de monge. Não adianta ficar com essa cara de tarado aí, numa roupa de monge. Toma jeito. Aí aparece o irmão do Krishna. E o irmão do Krishna vê o Arjuna, o Balarama, como o maior dos santos. Então, aí fica, nossa, esse sannyasi aqui, ele é tipo o cara transborda a santidade, etc. e tal. Então, o que é isso? É o Aruda. O Aruda é como aquilo se manifesta para a vida, para a sociedade. E não exatamente o que aquilo é numa essência maior. Ok? Por exemplo, um exemplo meio problemático de citar, mas ok, pisando em ovos. O Lula é um cara que tem um Aruda extremamente, como é que eu chamo o cara? Teflon. Nada gruda. Por mais que eventualmente tenha um monte de condenação, etc e tal, não sei em que pé isso está agora, a imagem que ele consegue construir de inocente é muito forte. Com os discursos dele, etc e tal. O que é isso? Isso é o Aruda. Isso não tem nada a ver se ele é corrupto ou não. Isso tem a ver sobre como a imagem aparece socialmente. Por exemplo, um exemplo que era clássico disso era o Maluf. Qual era o Aruda do Maluf? Rouba, mas faz. Entende? Então, as pessoas, é como as pessoas enxergam aquilo. Então, você pode ser uma pessoa que tem, eventualmente, muito dinheiro. Aquele cara lá do Facebook e tal. Mas como é que o cara do Facebook aparece? O Mark Zuckerberg, eu acho que é isso. Como um cara que anda de camisa jeans, uma roupa meio que C&A, etc e tal. Aquilo não é exatamente o quanto de dinheiro ele tem, mas é como ele aparece. Entende? Então, o Aruda, ele é calculado de uma forma específica, que não tem muito o aspecto de detalhar nesse livro, nesse vídeo, porque não é um vídeo técnico, mas ele é um componente importante para a gente avaliar essa situação. Seja como é a tua relação com teu pai, seja eventualmente como é a tua relação com o trabalho. Por que meu chefe sempre acha que eu sou vagabundo? Por que será que isso acontece, etc e tal? Entende? Essa questão da imagem é uma questão relevante no processo de avaliação de alguma questão. Então a gente tem Orashi, que poderia ser Nakshatra, mas não quis, digamos assim, muito confundir aqui. Tem o Bhava, a perspectiva, tem o Graha, a existência do Graha ou não, tem o síndico do Bhava e tem o Aruda. Esses 5 elementos ajudam a gente a entender um contexto de uma maneira bastante completa. De uma maneira bastante, assim, quando você vai comprar um carro, um apartamento, você olha o motor, você olha o conforto, você olha não sei o que, você olha quanto ele gasta de combustível. Isso tudo ajuda a formar uma opinião mais abrangente, menos assim, esse daqui é o mais barato, então eu vou comprar esse. Entendeu? Não fica um negócio tão simplista. Certo? Ótimo. Deseja marcar seu atendimento? namastê.tiago@gmail.com. Namastê!